nível de prevenção. Pessoal, uma revisão para aqui tem 40 minutos, né? Que hora você começaria? 9, né? É. Vai lá, você falou da aula aí pra nós. Oxi. Uai. Você é craque? Eu não. Vamos. A prevenção primária seria a gente intervir antes do estabelecimento da doença. Por exemplo, seria a vacinação. Prevenção. Né? Outros exemplos, vamos lá. Além- Vacinação. Então é antes, vamos lembrar da história natural da doença, lembra? Os níveis de prevenção são baseados na história natural da doença, pré-patógeno, patogênico, ou seja, antes do vírus. Eu acho que eu deveria ser, vamos lá, já que eu cheguei atrasada, tipo assim, tem que orientar como funciona a contaminação para algum tipo de doença. Então, tipo assim, da dengue é ensinar o que a dengue faz, tipo assim, eu acho que primeiro é orientar as pessoas. Isso, pode ser uma das ações, então uma das ações de prevenção primária pode ser educação em saúde. As campanhas, por exemplo. Campanhas. Outra, educação em saúde em geral é uma forma de prevenção primária. Aleitamento materno. Sim, mas você comentou outra, vacina, Isso. Vacinação. o que mais? Exemplo de prevenção primária. Campanha. Sim, está tudo dentro da área de educação. Mais. Atividade dos. Pense, antes Atividade patogênio, você física. evitar o contato com o patógeno. Né? Atividade física, mas aí eu acho que entraria em educação em saúde. Né? Atividade dos ACLS, dos comunitários de saúde. Não, sim, mas aí você está em outro campo, tem coisas mais práticas. Máscara, Ah, Higienização de mão. luva, lavar a mão, camisinha, tudo coisa que você evita o patógeno você bloqueia. Beleza? Secundária, qual que é a secundária? rastreamento de câncer coloretal, câncer de mama. Exatamente. Então, no secundário, você faz ações de prevenção para pessoas que não têm ou que têm a doença. Que tem a doença. Você faz rastreio para quê? Para diagnosticar antes do estágio mais avançado. Então, o rastreamento, que é a base do secundário, é uma prevenção é diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Né? Então você tenta prevenir que o tratamento seja mais longo, né? Que os desfechos sejam piores. Tudo bem? Então a pessoa já tem a doença. Tá claro? Exame de toque, que mais? Mamografia, Isso. Sangue oculto nas fezes. sangue oculto, PSA, SA, Obesidade. da pesar, mamografia. você quer identificar algum tipo de marcador que demonstre um quadro assintomático e que você possa agir oportunamente, certo? Terciário qual é? Tratar a doença. Para evitar que ela progrida para o estágio final. Né? Mas o conceito é mais do que isso, né? Sim. Mas mais do que Recuperação. isso. Hã? Recuperação. Isso, você evitar comorbidades, quadros associados. Então é voltado à reabilitação. Então lembrar fisioterapia, casos de acamado, muscular, atrofia, e você faz ações de reabilitação, certo? Para evitar esse tipo de... E a quaternária? Cuidar de quem cuida, né? Não. Iatrogenia, evitar? Heterogenia. Tu não sabe o que é heterogenia? Uhum. Ações deletérias, né? Ou seja, dá exemplo de uma heterogenia. Ah, Se acertar no olho, ganha 10. Não, eu não acho. eu tô pensando em... Alguma? Pode ser você tá aqui. Ah, não sei, talvez a pessoa teve uma gravidez, não precisava tirar o útero durante o parto, foi tirado. Como é que a gente nomearia isso? Intervenção desnecessária. Certo? Depois risco ao paciente, sem necessidade clínica. E tudo que é relativo a isso. O que mais? Medicalização excessiva. Solicitação de exame. Distanase, por exemplo. Que descanso. Aquele que provoca, prolonga a especial. Acho que isso pode ser considerado, né? Não sei se isso
ou bem o médico, a equipe está tentando, tem ali algum argumento, né? Técnico para aquelas intervenções, né? Eu sei que isso é muito discutível hoje em dia, né? Se faz ou não. Não vai ter um caso como esse para pensar, não sei se vai ficar. Mas é mais voltado a exames necessários, né? Medicalização, intervenções que possam gerar um dano maior do que aquilo que você quer proteger. Tudo bem? Tá claro aqui então? Nível de prevenção. Lembrei que você vai ter sempre uma questão do segundo tema aqui. Vai cair bastante. O tema das vigilâncias. Lembra das vigilâncias? Quais são? Quais são as vigilâncias que existem? Sanitária, epidemiológica, ambiental e mais uma só do trabalhador. Então vamos lembrar o caso da. Teve o caso aqui do vizinho aqui, trabalhando, que é o caso de Amparo, da IP, né? Teve agora o caso? Ganhou. Nem sei o que ganhou tanta coisa, né? Me contaram agora que é uma disputa política da JBS. Mas lá teve um caso de uma intervenção da vigilância qual? Sanitária e epidemiológica, né? Epidemiológica não teve, não tinha caso. Teve um surto de pseudomonas que atrelaram ao uso de IP, porque era a foi? bactéria que estava. Eu não sabia. Eu não conheço o caso a fundo. Então teve o caso de adoecimento. Então vamos lá, o que a sanitária vai olhar? Condições de higiene do local. Higiene, método de produção, então tudo que possa gerar algum tipo de problema sanitário. Certo? Então vamos já aqui, ó. Então a sanitária, ela fiscaliza serviços de interesse à saúde. Tipo, a sua área, farmácias, hospitais, restaurantes, Frigorífico. mercados, Frigorífico. tudo que impõe alimento, tudo que impõe risco, tá certo? Então a sanitária vai olhar, tentar olhar antes de acontecer, né? E aí por isso que eu perguntei. A epidemiológica, vocês já viram ela trabalhando na DRS, lá, não ficam lá olhando doenças de notificação compulsória, tudo. Então o que ela vai tentar ver? As principais doenças de notificação compulsória, investigar epidemias, surtos. Eu não sabia. Teve então um caso associado à bactéria que. Pseudomonas. Aonde foi? Teve em Amparo, conseguiram interligar 3 casos de Amparo, né? E fora outros também na região. Campinas, etc. Tem uma reportagem do Eu nem olhei lá, eu uso detergente, O IP reneguei. é Tinha no final 1, né? é 001. Falam que é o amarelo. Não, é qualquer um. É qualquer o um? amarelo? É, lá em casa Eu uso também é amarelo. IP, tá Eu branco. nem sei. Caraca, você vai ter que ficar atento a isso. Bom, epidemiológica é isso. Vocês estão, então, no controle das doenças, certo? Ambiental. Controle de água, mananciais, problemas associados. Morre um macaco na região aqui e eles vão investigar se o macaco tem ou não febre amarela. Certo? Quem faz isso? Esse primeiro movimento ambiental. Tá? E aí a gente ainda tem aqui a saúde do trabalhador, que é específico ao controle de riscos ocupacionais relacionados ao trabalho. Beleza? Os tipos de prevenção, os tipos de vigilância, buscar algumas questões. No caso, vocês identificarem quais ações têm que ser determinadas por qual tipo. Então, deu uma estudada nesses slides. Muito bem. E aí tem lá, ó, a gente viu controle de surtos, né, de epidemias, por exemplo, a vigilância epidemiológica faz. Vamos distinguir o que é um surto, uma epidemia, uma pandemia, uma endemia. O surto é quando ocorre em um determinado local que não está acostumado a acontecer. Você tem uma série de estoques, você tem um aumento. O que diferencia o surto da epidemia? Abrangência. Magnitude, certo? Abrangência.
proteção. A gente está com um caso agora, né? De rentavírus, não teve lá? Teve. Como é que a gente qualificaria o rentavírus? O surto, né? Que aconteceu no navio, né? Certo? Controlado naquele espaço, surto. Se ele desce entre os anos, essa avançar, a gente passa para compreensão de epidemia. Por que tem essas alterações? Porque as medidas mitigatórias de enfrentamento são distintas. O bloqueio de barco, você deixa o cara em quarentena, você observa aquela população, você tem uma epidemia, você precisa fazer ações para além disso, ações de controle mais amplas. Tá? Então, acho que foi nessa aula isso, né? Aqui. Então, surto, aumento pouco comum de casos num espaço específico. Epidemia também superior à expectativa, transcende os limites geográficos populacionais do próprio surto. Beleza? Endemia. O que é endemia? A endemia do local, né? Por exemplo, tem a questão da... Tipo, é uma doença daquele local que o local já tá meio que acostumado a lidar com aquela doença, não é? Tipo assim, que é uma endemia daquele lugar. Tipo assim, febre amarela... Então, mas o que define? A sua descrição tá boa, mas não é a descrição epidemiológica, né? Tá. O que significa isso do ponto de vista dos dados? Como é que eu identifico uma endemia? Endemia Se é comum, naquela determinada região tem é comum, então tem uma quantidade maior quando comparada a outras regiões de certo tipo de doença. a grande definição é que você tem um N, né, que é constante numa série histórica, que pouco se altera, né, ao longo dos anos. Dê exemplos, assim, sobre algo endêmico. Não é febre amarela, não é dengue, Mas a dengue é endêmica. Você não pensou, mas ela é endêmica. É maculosa, hoje perguntaram. Acho que nessa bacia aqui do Piracicaba, Jaguari, acho que é endêmico, porque você tem sempre caso aqui. Ixi, tem tantas endemias, ó, vamos pensar, malária no norte, Chagas no norte, né, no açaí. Então o que é? Você tem sempre casos ocorrendo nessa série histórica. A endemia pode se tornar epidêmica? Pode. Sim, a dengue é assim, né? Ela é endêmica, tem sempre casos que acontecem em algumas épocas, fases. Você tem picos epidêmicos, né? Tem explosão de casos. Tudo bem? Então é só uma forma de analisar os dados, e a pandemia eu não vou falar porque vocês não souberam a pandemia, né? Nossa. Tá claro aqui? Então, dê uma lida nisso daqui, surto, epidemia, essas diferenças, as vigilâncias, o financiamento das vigilâncias. Financiamento é legal, esse caso aí é um caso interessante, né? Porque eu vi que virou uma luta, uma briga disso, né? Política, mas a vigilância não age, o governo federal não manda na vigilância local. Por que não? Porque ela é tripartite. O financiamento da vigilância é tripartite. Você tem responsabilidade do município, do estado e do governo federal. Vigilâncias, o estado se acompanha da ADS e do local. Uma ação como essa jamais é feita do governo federal para baixo. Isso não existe. Do ponto de vista formal. O município precisa estar junto, a notificação provavelmente se existia, não sabia disso, parte do município, o município ativa o estado que tem que fazer essa investigação e depois passar, quando o caso mais grave, para o governo federal, então é uma ação articulada, né? Por isso que eu não entendi muito bem porque tinha luta, assim, porque não tem lógica, né? Você não consegue pelo federal fazer uma intervenção direta. Pode conseguir por meios de convencimento. Agora o município aqui também é governo, você sabe, não para o mesmo governo do presidente, assim? Não sei, acho que não. Porque o Estado não é, né? Eu acho que Amparo é. Do Tarcísio, o Estado está junto nisso, ele que faz a investigação. Eu acho que o de Amparo é a União Brasil. Hã? Eu acho que o de Amparo é a União Brasil. União Brasil. Sei lá, tantos Esses outros. do centro, assim. É do quem dá mais. Hã? É do quem dá mais.
é do quem dá mais. Política de quem dá mais. Ah, do quem dá mais? Eu sei que você está falando o nome de alguém, é? Não, Damares? Eu falei, não. Aí, ó. Sistemas comparados. Lembra da aula que eu dei na semana passada? Vamos resgatar. Eu falei daqui de vários, mas dei ênfase em 3. Estão lembrados? Uhum. Foi eu. Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Então, vamos lá, me expliquem aí. O que diferencia esses 3? O alemão, ele tem por base obrigar a empresa, o contratante, né, a fornecer um serviço de saúde. Contratante ou contratado, tá? Isso é bem importante. É sempre uma... E caso não tenha como, o Estado financia essa saúde Isso. para a Então é pessoa. uma seguridade social. Você cobra, você obriga o cara a pagar, o que a gente chama de contribuição compulsória, tá? Então ele está vindo de imposto de consumo? Não, ele está vindo do próprio bolso da empresa, do trabalhador, mas é uma obrigação que ele coloque esse dinheiro em algum serviço de saúde para atender. Então o Estado é o Estado mais regulador. Tá claro aqui? Como é que a gente nomeia esse sistema? Lembra? Aqui, ó, Bismarckiano. Lembrem disso, tá? Ele diz não é porque eu escolhi, não, é porque assim, no mundo inteiro você vai, o sistema Bismarckiano, tá? Então tem um pouco da história, mas aqui está a explicação. Proteção social, seguro social de doença, tá? Beleza? O inglês. Qual que é a característica do sistema inglês? Isso é um sistema. Do Brasil. Igual ao do Brasil, então, O boa. Brasil se inspirou nele. Isso aí. Então, a expressão do SUS, qual que é o princípio básico do SUS que tem lá? É para alguns, Os princípios de universalidade. é o sistema universal, né? Todos, né? Como que é pago o SUS lá? Quem paga o SUS? Imposto. Imposto. Então, imposto Estado, Estado serviço. Se vocês lembrarem essa nota, tá? Então, é diferente, vocês percebem que é diferente, né? Imposto é uma coisa, outra é para contribuição compulsória de quem está no mercado formal de trabalho. Imposto, teoricamente, ele seria progressivo, né? Quem tem menos paga menos, quem tem mais paga mais, só que você distribui serviço igual. Então é um jeito de você equalizar as diferenças sociais, né? É um princípio que nasceu aqui, então o princípio da universalidade, do financiamento público, sem distinção para todos os cidadãos de um determinado país. Beleza? E o último sistema que a gente discutiu, o Americano. modelo americano. O modelo americano é um modelo liberal clássico. O que é um modelo liberal clássico? Um sistema liberal. O sistema liberal é um sistema de livre demanda. Quando a gente fala do liberalismo econômico, é baixa intervenção do Estado e grande liberdade individual. Então, os indivíduos que se autorregulam. A partir do quê? A partir da sua capacidade de compra, do poder de compra. Certo? Então, o Estado não intervém nos contratos firmados entre entes privados, que são indivíduos e empresas. Então, intervém muito pouco. Então, o que recorre um modelo como esse? Recorre que você tem um mercado bastante explorado pelo setor privado e uma relação contratual entre partes, certo? E aí, para alguns programas, tem ações segmentadas, pobres, indígenas, tá? Ações focalizadas para alguns grupos de interesse. Claro, os Estados Unidos tem autonomias de estados, tem muitas diferenças, outros programas em outros lugares, mas a lógica é uma lógica liberal, do país, né? De livre mercado, tá? Tudo bem? Tá claro esses 3? Aí vamos para frente. Tem 10 minutinhos? Mais até. A gente falou da atenção primária, eu trouxe aqui.
Vocês lembram dessa Política Nacional de Imunização? Uhum. Que falou brevemente, mas foi uma política que estabelece algumas ações, né, relacionadas à organização do sistema, que visa trazer o indivíduo para o centro do cuidado. Então ele tem que considerar aspectos, por isso que o nome que seria aspectos humanizadores. A questão que eu trouxe aqui era uma questão de ambiência. Então ele fala o seguinte, olha, desde que você construir um espaço onde a luz acenda, a porta fecha, a gente, né, tenha um nível de sigilo nos atendimentos, né, ou seja, a porta, né, não vaze barulho, que a gente não via anteriormente, até hoje tem unidades ainda precárias. Nesse sentido, é um ambiente humanizador. Por que ele é humanizador? Porque ele considera, né, essas dimensões da nossa individualidade e porque isso aumenta o vínculo do indivíduo com as unidades. Quando você aumenta o vínculo, você melhora o desfecho. A pessoa confia mais, a pessoa vai mais, você não quer ir num lugar que está caindo aos pedaços, né? Então, desde a ambiência, é pensado como um espaço necessário de humanização. Tudo bem? É meio abraçador de árvore, mas é importante. Outros aspectos, acolhimento, sabe aquele acolhimento que vocês já viram na unidade, que faz uma triagem, mas acolhimento também é um princípio que vem da política de imunização. Diz o seguinte, toda demanda que chega na unidade tem que ser acolhida. Não necessariamente vai ser resolvida, mas ela vai ter que ser acolhida. O que é isso? É ter uma escuta qualificada, uma postura acolhedora. E não falar, hoje não tem vaga e vai para outro lugar. Então é uma mudança, e esses são conceitos que estão sendo criados numa política lá atrás. Eu acompanhei muito de perto isso na época, 2006, 2005, acho que o PNH é por aí, 2004, 2007. Então ele vai falar de vários aspectos relacionados à política de imunização. Vocês não precisam decorar nada disso, mas só para vocês saberem que existe, tá? Tudo bem? Política nacional de imunização. E aí vamos para a atenção primária. Aí aqui é o acolhimento, que eu mencionava para vocês. Esse é um tema importante, que é o que eu falei duas aulas atrás, que é o IQSAP. Aula passada, na verdade. Internações por condições sensíveis à atenção primária. Quem lembra o que é? São doenças crônicas, né? Que não foram bem Não tratadas. necessariamente. Não, dando um exemplo. Mas são condições que deveriam ser resolvidas na atenção primária, como doenças crônicas e etc. Isso. Então, Então vamos pelo tema, boa, que a gente já identifica. Internações, ou seja, onde a gente está olhando esse indicador? Onde que se interna? Falando um pouco hoje. Onde que se interna? Onde que se interna? Onde se interna o paciente? Ah, no hospital, No ué. hospital, pô. Não tenha medo, não. Tem sabedoria. Então na internação, então você vai olhar para o hospital. O hospital de Amparo, você vai olhar todas as internações, certo? Como que as internações... Pensa que racionalmente vocês chegam na resposta. Como que as internações são admitidas? Quando a pessoa vai entrar em qualquer lugar que vocês trabalham, o que vocês precisam pôr lá? No dado. Vocês não precisam pôr o CID? Não precisa pôr em todos os lugares em cima, obrigatório um CID, que é o Código Internacional de Doenças, não é isso? Então você vai olhar o CID de todas aquelas internações e vai dividir nos grupos. E aí você vai chegar, e aí a proposta desse teoria, desse conceito, que hoje é muito utilizado, é o seguinte: se você tiver um N grande, né, específico de algumas doenças, que são 19 grupos, isso vai me dar uma informação, que é o quê? Existe uma falha na atenção primária. Um exemplo fácil. Se eu estou aqui no hospital e chegou um caso de uma criança internada com sarampo. Aonde falhou? Onde falhou? Na imunização. É óbvio, não é óbvio? Que o sarampo, ele é totalmente prevenível por prevenção primária, certo? Quem faz vacinação? A UES, atenção primária. Então vocês concordam comigo que o sarampo é uma internação por uma condição sensível da atenção primária? Sim. Então, além deles, dessas questões da vacinação, que aí por isso que eu falei que não é só crônico, você tem doença também infecto-contagiosa, você tem um 19, que é um grupo de 19, que está aqui a lista na portaria que eu deixei para vocês, de condições, se você tem um N muito grande, aquilo vai dizer, as UBS dessa região funcionam mal, ou funcionam bem, entendendo um pouco, entenderam? Então, ele é um indicador que mostra o quê?
resolubilidade e qualidade da atenção primária. Tá claro? Isso é o ITSAP? ICSAP? Isso vai cair, vocês dão uma lida sobre a lista também. Estratégia de saúde da família. O que é estratégia de saúde da família? O que é? Me ajudem aí. Vocês sabem o que é, não sabem o que é? Para que serve a estratégia da família? Ah, pra cuidar da família, mas tipo assim, como um todo. Então ver a pessoa naquele momento, como ela estava antes, como ela estava depois, acompanhar todo, não só quando ela está doente, assim, entra a questão de prevenção também. Sim, mas mais do que isso, né? Esse sim seria um pouco das intenções, não só da estratégia, da atenção primária da saúde como um todo. O que muda é que a estratégia da saúde da família é o nosso modelo, a forma como a gente organiza as nossas equipes, o nosso modelo de atenção primária à saúde. O Brasil optou por um modelo, é igual assim no resto do mundo? Não. O Brasil optou por este modelo, certo? É um modelo de atenção primária à saúde. Então, lembrando, atenção primária é um nível de atenção, que tem algumas premissas que eu vou falar já. E o nosso modelo é qual? Ele é o único modelo? Não. Não, você pode ter cidade que tem GO, pediatra e clínico, atuando junto, com livre acesso. Mas a estratégia da sua família preconiza o quê? MFC. Medicina, um médico de saúde da família, que vai atender criança, adulto, mulher, sim, né? Tem interconsultas, pode ocorrer com pediatra, GO. Tem enfermagem? Tem. Enfermeira, só lembrar da equipe. Técnico, o que mais tem? Agente comunitário de saúde. O agente já dá uma pista. Como é que se organiza a divisão? Por rua, né? Por território, né? Por ruas, é isso aí. Após X, após isso, ou seja, você setoriza, né? Você trabalha com mini equipes por regiões adscritas. Ou seja, a nossa definição de área de responsabilidade é territorial. Que é meio lógico que vocês aprenderam assim, mas não é assim no mundo inteiro. A atenção primária pode se organizar de qualquer jeito, pode se organizar por vínculo. Eu quero ser atendido pela equipe da doutora Marisa, que está em outro lugar. Eu poderia ter acesso, no Brasil não. Você tem uma indicação, que é quase uma obrigação, de ser atendido na sua área escrita da sua região. Como são os prontuários? Quando você pega um prontuário, não é mais físico, mas está organizado por indivíduo? Uhum. Só? Não, por residência e por rua. Residência, que seria a família, né? A família estendida. Sempre, não é isso? Ou seja, quando você acessa um, você já tem uma premissa também. Certo? Tudo que vocês observaram tem a ver com a estratégia de saúde da família. Tá? Aí vem um pouco dessas concepções. Então, atenção primária, então, estratégia de saúde da família é modelo, certo? Atenção primária é um nível de atenção. Ela tem algumas premissas, né? Atenção primária seletiva era uma ideia lá atrás, nos anos 80, que tentava definir algumas ações que a atenção primária deveria fazer no mundo inteiro. Era controle de tuberculose, de doenças, principalmente tuberculose, cuidado materno-infantil, e a atenção primária tinha que se ver com isso. Doença infecto-contagiosa, materno-infantil. O Brasil tinha o ambulatório de tuberculose, de hanseníase, e o materno-infantil junto, e por aí, isso a gente chamava de atenção primária seletiva. Na época ela sofreu muita crítica, ela tinha uma briga de modelo, né? Era uma medicina pobre para pobre. O Brasil superou isso e tentou criar um modelo mais amplo, que é esse que a gente acabou de discutir, né? Que engloba uma atenção integral, organização, né? Atendimento, né? Resolutividade clínica, não só ações preventivas, tá? Então a gente tem uma atenção primária mais ampla, que tem alguns atributos. Isso daqui, gente, também vocês vão precisar ler, tá? E saber. Isso daqui é proposto por essa autora, que é um ícone da atenção primária. Não lembro se ela é inglesa, mas ela fez a vida dela no Canadá. A Barbara Stark tem mais livros lançados, artigos, mais artigos, é uma grande... Ela faleceu uns 10 anos atrás.
apareceu nadando. Defendia o esporte, estava nadando já assim, olha que arquivo. Mas é uma figura muito importante, ela vai dizer isso daqui, ó, desenhar os atributos da atenção primária. Então, para eu ser atenção primária, em qualquer lugar, o que eu tenho que ter? Só lembrar, né? O que eu tenho que ter? Primeiro contato, o primeiro acesso. Tem que ser o primeiro ponto de atendimento de um sistema. Então, eu posso criar uma atenção primária na Unimed? Posso. Claro que eu posso. O que eu tenho que ter para ter uma atenção primária na Unimed? O primeiro contato. A hora que o cara liga, falando, eu queria um cardiologista. Ele, não, seu primeiro contato é o... Médico de família e comunidade. Pode ser até o clínico, mas tem, ou unidade, mas tem que ser esse espaço, que é o espaço consolidado, certo? Eu posso pôr um clínico lá, não tem problema nenhum, desde que seja o primeiro contato, beleza? Para ser primeiro contato, ele tem que ter o quê? Proximidade territorial. Não dá para falar, o seu primeiro contato aqui é ser aqui na cidade vizinha, né? Aí não dá. Tem que ser longitudinal, ou seja, tem que ser uma fonte regular ao longo do tempo, com frequência. Já ouviram esse conceito 1 milhão de vezes, certo? Tem que ter um conjunto de serviços lá dentro, não basta só ter o médico. Por quê? Porque vai chegar outros problemas que não são de ordem médica. Então você precisa ter ofertas e uma cesta de serviço para as necessidades da população. Se não tiver ali, você precisa ter encaminhamentos quando necessário. Não adianta você falar que é atenção primária, tá? Então no cardiologista não tem. Aí você não está fazendo atenção primária, você está fazendo uma medicina pobre para pobre, né? Entenderam? Então integralista. Precisa ter o quê? A coordenação do cuidado. Lembra que a gente discutiu que é o gatekeeper, que é a modulação de acesso ao especialista? Coordena, ele vai dizer quem vai para onde e por quê. Qual que é o princípio clínico. Então isso que a gente chama, quais são os fatores clínicos que vai fazer com que você vá no especialista A e não no B. Tá claro os 4 atributos essenciais? E você tem outros que são derivados, que eles são atributos derivados. Orientação familiar. Então, para ser atenção primária da concepção da Barbara Starr, que hoje é bem reconhecida no mundo inteiro, tem que ser centrado na família e no seu contexto familiar. Então, esse olhar que vocês trazem para cada necessidade da família é captado já nesses atributos essenciais. Não adianta só entender indivíduos, tem que entender o contexto familiar e comunitário e cultural, são esses 3 aspectos. Então, o que é orientação comunitária? Conhecimento das necessidades da comunidade através de dados epidemiológicos, que é essa leitura que vocês fazem já, dos riscos, determinantes sociais, da onde ele vive, como ele mora, tudo, certo? E o aspecto último, que é a competência cultural, que é adaptar as características culturais da população para facilitar a comunicação. Me dá um exemplo. Como é que eu posso adaptar as características culturais da população para facilitar a relação de comunicação? Vocês imaginam que eu posso fazer isso? Adaptação às características culturais da população para facilitar a relação da comunicação. Posso dar vários exemplos, vou começar a criar alguns. Desde exemplos mais fáceis, como por exemplo atender uma população indígena, que usam a linguagem e que você vai precisar do quê? Tradutor, ou de alguém próximo que consiga fazer essa comunicação. Ou às vezes a gente não precisa ir tão longe. Vou dar um exemplo de perto, talvez, você é pernambucano, né? Pernambucano. Pernambuco eu não conheço, nem eu conheço tão a fundo, mas eu sei que no Ceará, por exemplo, eles têm muitas terminologias. Eu sei que eu tenho um professor lá da Unicamp que viveu muitos anos em Sobral, professor lá de psiquiatria, Toffoli, e ele falava como que era atender uma pessoa cearense quando ela trazia problemas de angústia, que a gente chama de angústia, né? De sofrimento psíquico. Cara, as pessoas trazem um monte de palavras que a gente não sabe, né? Eu não consigo nem reproduzir. Você consegue reproduzir alguma palavra da sua terra lá? Vocês usam para algum problema? Gastura. Gastura é uma palavra boa, né? Se você não é gastura, é para colher, mas tem tantas outras nesse universo, e acho que de lá, quando atende alguém do Sudeste, aqui, paulista também, que não possa não entender, então a gente ter a compreensão da linguagem, né? E quando a gente vai fazer algum tipo de orientação, será que a gente está falando a língua correta? Porque a língua que vocês falam é uma língua difícil, né? Vocês não acham?
Então, quando eles falam de competência cultural, é você adaptar, você adequar a comunicação verbal, a não verbal. A não verbal, eu faço projetos indígenas. Indígena, a primeira pessoa que ele vai juntar com algum problema, tem UBS em todas as aldeias hoje, bem perto, com médico, enfermeiro, mas ele vai no pajé que faz a indicação. Quando ele vai ser internado, que aí vai fazer remoção, né, tem terrestre ou aéreo, ele leva a família, cara. Não vai uma pessoa, vai umas 3 juntas. Então, o que é competência cultural? É adaptar, às vezes, a condição do espaço para receber, para considerar aquilo, etc. Os indígenas têm umas comunidades de recente contato que eles não conseguem ficar internados por causa do barulho. Sabe aquele barulhinho? Eles estão tão habituados ao silêncio assim, que você não consegue manter, às vezes, a internação. Super interessante. Tá claro, então, aqui? Então, dê uma lista nisso antes da prova. A prova vai ser daqui a um tempo. E é isso. Professor, na prevenção tem também não tem? Olha, eu sei que às vezes surge autores que fazem novas propostas, só que a gente hoje só consolida até o quaternário, tá? Hoje é o que mais pode ser que em breve, assim, comece a cair em prova, as pessoas comecem a se organizar, mas hoje é o debate até o quaternário. Qual que é o quinquenário? Tem que cuidar de quem cuida, né? Eu achei que não tem nada. Cuidando do cuidador? É. Pode ser que apareça, a todo momento surge, né, uma revisão desse aspecto. Mas... Gente, boas provas aí, hein? Boa última aula do Paulo, semana que vem, bom início de prova. 36. A máfia. Ninguém fica por falta desse Eu lembro muito bem dele falando dos Stanley, que ele foi vendido lá, não custa nada para no final falaram para ele fazer o carro. Pagar minha conta, você chegou lá, vai dar dinheiro para ter dinheiro para pagar. Vai ter o carro. Tinha uma coisa que tá muito beleza. Primeira cena, né? É melhor. Eu fiz aqui pra ela já. Ah, vai ter lista também. É, tem minha lista. Eu fiz isso aqui.